Olá! Tudo bem com vocês? Meu nome é Alessandra e eu sou professora da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande. Nós hoje vamos estudar um gênero textual. Esse gênero textual é chamado de contos clássicos. Vocês conhecem algum? Alguém já leu para você alguma vez? Sua professora já te contou? Bom, sabendo de todas essas informações, nós vamos dar início à nossa aula de hoje. O conto é um gênero textual formado por narrativa simples. Ele vai apresentar um conflito, uma situação onde os personagens vão ter que interagir, resolver. E nesse meio tempo, a gente precisa saber quando ele surgiu. E ele surgiu há muito tempo atrás, há milênios. Prof, e o que é milênio? Bom, milênio é um período que corresponde a 1000 anos. 1000 anos? Isso, há 1000 anos. Então, vocês viram há quanto tempo os contos são realizados? Mas será que eles sempre foram escritos? Eu acho que não, porque há muito tempo atrás não havia a escrita como ela existe hoje. Vamos então descobrir como ele era feito? Ele era contado dos maiores para os menores. E ele era feito para criança, prof? Será? Nós vamos descobrir. Vamos estudar mais um pouquinho sobre eles? Bom, uma das suas principais características é o começo. Era uma vez, há muito tempo, certo dia. Então, sempre que a gente fala alguma dessas palavrinhas, nós já deduzimos que será contado um conto clássico para nós. E eu preciso saber ler para conseguir entender uma história dessa? Eu posso apenas ouvir que eu consigo entender? Lembra que a gente também tem a imagem? Por meio da imagem a gente também consegue aprender e estudar. Alguns desses contos, eles também viraram filmes. Será que vocês assistiram algum deles? Vocês estão vendo aí na telinha de vocês duas imagens. Um é a varinha mágica. Seria muito bom ter uma varinha dessa, né? A gente pegaria ela e falaria, vai embora, Corona! Mas a varinha mágica só existe nos contos clássicos. Temos também a lâmpada mágica. Seria muito bom esfregar uma lâmpada e fazer 3 pedidos, não é? Mas nós também sabemos que lâmpada mágica não existe. Ah, e a prof estava esquecendo de falar. Tem sempre um conflito entre o bem e o mal. E aí, será que nesses contos o bem vence o mal? E como é na vida real? Tem esse conflito do bem e do mal? Vamos descobrir? Tem uma história que a gente vai contar, mas é depois. Olhando para essa imagem, olhando para essa menina, olhando para a cor da capinha, tem um lobo aí. Será que vocês conseguem falar para mim qual é o nome desse conto clássico? Ouço vozes. Ouço vozes. Se você disse Chapeuzinho Vermelho, você acertou. Parabéns! Tem mais contos clássicos, prof? Eu acho que tem. E é lógico que tem. Eu vou apresentar algum para vocês. Este aqui, então, é o conto clássico da Chapeuzinho Vermelho. E esse agora que vocês estão vendo aí na telinha de vocês? Nossa, tem um castelo, tem um gigante e tem um menininho que vai cortar essa árvore enorme. Que conto será que é esse? Vou dar alguns segundinhos enquanto você pergunta para alguém aí da sua casinha, aí da sua casa onde você está, ou em outra parte onde você esteja assistindo agora. Posso apresentar a resposta? Se você disse João e o pé de feijão, você acertou. Existem feijões mágicos? Será que se a gente fosse lá comprar no mercado um feijão, plantássemos lá no quintal da nossa casa, nasceria esse pé de árvore enorme que nos levaria até o céu e teria um castelo com um gigante com harpa mágica e ainda uma galinha que botasse em ovos de ouro? Somente nos contos, né? Bom, e essa história? Vocês estão vendo que tem uma princesa, ela está rodeada de alguns personagens. Vamos contar? Bom, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por meio dessa informação, 7. Tá faltando só mais algumas, né? Que conto clássico é esse?
Se você disse Branca de Neve e os Sete Anões, novamente você acertou. Estamos indo muito bem, né? Essa turminha aqui eu sei que está participando aí do outro lado da telinha. Agora eu vejo aqui 3 porquinhos. Vocês já conhecem o conto dos 3 porquinhos? Será que os 3 porquinhos eram obedientes? Será que eles sabiam trabalhar com o sistema monetário, com o dinheiro? Será que é sempre bom fazer economias ou também é bom preservar a nossa segurança? Essa história, então, desses 3 porquinhos que vocês estão vendo aí na telinha de vocês, é um conto clássico dos 3 porquinhos. Nossa, a prof não tem o cabelo igual dessa personagem, que é longo, que é loiro, que até virou filme. E no filme ela corta os cabelos porque o poder dela está no cabelo. Mas e nesse conto? Qual é o nome desse conto? Você precisa de quantos minutos para você falar para mim qual é o nome desse conto? Vou dar mais 2 segundinhos e a gente passa para você o nome desse famoso conto clássico. Rapunzel. Se você disse Rapunzel, você acertou. Agora eu vou testar tudo que eu falei para vocês. Então eu já apresentei alguns contos, falei algumas características, falei o nome deles, falei alguns personagens e agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quais contos têm madrastas cruéis? Prof, toda madrasta é cruel? Não. No conto ela era, mas na vida real não funciona assim. Lembra que o conto é diferente da vida real? Bom, eu tenho 2 alternativas para você. Se eu tenho 2, uma é a correta e a outra a gente não vai considerar. Qual conto tem madrasta cruel? Você viu que quando eu falei madrasta cruel, eu estou usando o singular? Eu estou usando substantivo, estou usando adjetivo, mas no singular. Quando eu falo madrastas cruéis, eu estou dizendo as 2 palavrinhas, substantivo e adjetivo, no plural. Bom, qual dos 2 então vai apresentar? Os 3 porquinhos ou Branca de Neve e os 7 anões? Nos 3 porquinhos, tem madrasta? Nos 3 porquinhos não tem madrasta. Nos 3 porquinhos tem uma mãe que divide o dinheiro para os 3 filhos. Então, qual a alternativa que me sobrou? Branca de Neve e os 7 anões. Próxima pergunta para testar se vocês prestarem atenção no início da aula. Qual conto? Eu não falei desse, não apresentei eles ainda para você, mas de repente pode ser que vocês conheçam e se não conhecer, vão conhecer agora. Qual conto tem uma deliciosa casa feita de doces? Prof, pode ter casa feita de doces? Não, não pode. Ela não suportaria a chuva, não suportaria o vento, não suportaria tempestades, não é? Fora que os outros animais poderiam comer e até nós mesmos, né? Então, qual que é o conto que tem uma deliciosa casa feita de doces? Será Rapunzel? Ou será João e Maria? Vou dar alguns segundinhos enquanto você pensa aí do outro lado da telinha. Se você respondeu Rapunzel, Rapunzel não tem essa característica no conto dela. Rapunzel não fala de nenhuma casa feita de doces. O conto que fala de uma casa feita de doces é o conto que tem os irmãos João e Maria. Então, se você aí do outro ladinho respondeu João e Maria, você acertou. Nossa, mas tem mais perguntas, prof? Tem mais perguntas. Na sala de aula, a professora também não faz pergunta para vocês? Não conta uma história, não faz levantamento, não pergunta se vocês já ouviram, se vocês já conhecem? Aqui também vai ser da mesma forma. Agora eu vou fazer uma pergunta. Em qual conto uma bruxa entrega uma maçã envenenada? Prof, as maçãs são envenenadas? Não, claro que não, mas a maçã desse conto era. E aí, prof, maçã é saudável? Posso comer? Pode comer, maçã é saudável, faz bem para a saúde. Qual conto tem uma entrega de uma bruxa que faz a entrega de uma maçã envenenada? Será João e o Pé de Feijão? Ou é Branca de Neve e os 7 anões? Lá no conto do João e o Pé de Feijão, que a prof fez algumas características, tinha bruxa? A prof falou que tinha 1,
Gigante. O prof não falou de bruxa. E na Branca de Neve e os 7 Anões tinha? Se você respondeu que tinha, você também acertou. Na história da Branca de Neve e os 7 Anões, tinha uma bruxa que era muito invejosa. Prof, invejosa é uma característica boa ou ruim? Inveja não é uma característica boa. A inveja nos faz sentir um pensamento ruim de querermos ser aquilo que a outra pessoa é, de querermos ter aquilo que a outra pessoa tem. E na vida nós não podemos ter esse tipo de sentimento, principalmente vocês. Então, a resposta desse quiz, dessa pergunta é Branca de Neve e os 7 Anões. Nossa, tem tanta pergunta assim, prof! Tem mais uma perguntinha aí para vocês. E qual conto tem feijões mágicos? Tan, 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 tan. Quantos segundinhos vocês precisam para responder? Será que a prof já falou lá no começo da nossa fala? Bom, vou te dar 2 alternativas. Lembra? Uma a gente cancela e uma é a correta. Será que o conto que tem feijões mágicos é o conto da Chapeuzinho Vermelho? Ou é o conto do João e o Pé de Feijão? A Chapeuzinho Vermelho fala dela, da vovó, da mamãe, do caçador, do lobo. Falou de feijão mágico? Acho que não. E o próprio nome já diz, João e o Pé de Feijão. Então, se você respondeu que o conto que tem feijões mágicos é João e o Pé de Feijão, você acertou. Nossa, que imagem linda, né? Que conto que é esse que vocês vão conhecer agora? Ou se já conhecem, que conto é esses que vocês vão ter a oportunidade de ouvir novamente? Lembrando que sempre as histórias são escritas com algumas palavrinhas diferentes, com alguma letra diferente, com alguma cor de roupa diferente, mas a essência, ou seja, aquilo que ela quer contar é a mesma em todas. Olhando para essa imagem, nós temos uma princesa que está rodeada de algumas borboletinhas, de alguns animaizinhos e de alguns anões. Que história que a gente vai contar agora para vocês? Qual a história vocês vão ter a oportunidade de ouvir? É o conto clássico Branca de Neve e os 7 Anões que a prof vai contar para vocês. Então agora é hora de vocês sentarem, prestarem atenção e ouvir com bastante carinho ao conto que a prof vai contar para vocês. Então, imaginando, vamos relembrar como se você estivesse na sua sala de aula. A professora normalmente faz uma roda de leitura, faz aquela leitura de leite e conta para vocês alguma história, onde ela faz algumas perguntas, onde permite que algum aluno faça o folheio das páginas, que olhem as imagens, que olhem as cores, que prestem atenção na letra, nos desenhos, não é? Então agora eu vou contar para vocês esse clássico conto que é Branca de Neve e os 7 Anões. Era inverno e a jovem princesa olhava pela janela. A neve caía tão branquinha. Ela gostava muito do inverno e da neve, porque isso trazia a lembrança de sua mãe. Branca de Neve é uma jovem muito linda, não é mesmo? Olhando para a tela de vocês, vocês veem que tem alguns pontinhos brancos, que é a neve caindo. Na nossa cidade tem neve? Não. No nosso país tem neve? Também não tem. Mas lá onde a Branca de Neve morava, tinha, e era muito frio. Quando a princesinha nasceu, a pele era tão clara que a sua mãe escolheu o nome Branca de Neve. Olha o castelo, olha a neve. Será que num país com uma temperatura dessa, nós podemos andar sem um agasalho? Sem uma roupa de frio? Não podemos, né? Bom, porém, o que acontecia com a vida da Branca de Neve? Ela cresceu muito feliz no castelo junto com seu pai, o rei e a madrasta. A madrasta também era muito linda. O pai era um homem muito bom e cuidava bem da família. Mas a madrasta da Branca de Neve era uma mulher malvada e orgulhosa. Mesmo tendo toda essa beleza, ela tinha maldade no seu coração. A rainha, ela tinha um espelho mágico, para o qual ela perguntava
diariamente olhando para si. Professora, o que é diariamente? Diariamente significa a mesma coisa que eu dizer todos os dias. Todos os dias a rainha se olhava no espelho e fazia aquela famosa pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho, ele não era só mágico, e ele também era honesto. E ele sempre dizia a verdade. A rainha amava escutar dele que ela era a mais linda de todas as mulheres do reino. Porém, a Branca de Neve cresceu, não cresceu? Ela já não era linda quando era menor? Imagina agora que ela está maior. Olha a alegria da rainha quando o espelho responde para ela que ela é a mais linda. Como se essa beleza aparente fosse tudo que realmente importa na vida da gente. Como eu disse para vocês, a Branca de Neve cresceu e a sua beleza aflorou. O que ela aflorou, professora? Aflorou quer dizer que ficou mais evidente, apareceu ainda mais a beleza que a Branca de Neve tinha. Mas a Branca de Neve não tinha somente uma beleza exterior, que é essa beleza do lado de fora. Ela também tinha uma beleza interior. Ela era uma pessoa boa de coração, ao contrário da madrasta que era má e cruel. Bom, um dia a rainha perguntou ao espelho quem era a mais linda de todas. E nesse dia ela recebeu uma resposta inesperada. O que vocês acham que o espelho respondeu para ela? Lembra que o espelho era honesto? Que o espelho dizia a verdade? Olhando para essa imagem, vocês estão vendo que ela está olhando no espelho e não está sendo refletida a imagem dela? Nesse momento, o espelho responde para ela: sim, existe, minha rainha. Branca de Neve é a mais linda de todas. Vocês acham que ela ficou feliz olhando para essa imagem aí? Não, ela não ficou feliz. Ela ficou furiosa. Essa notícia foi um choque para a rainha, mas depois de passado todo esse nervoso, né? Ela se acalmou e ela decidiu resolver o problema. Como é que vocês acham que ela resolveu o problema? Ah, vou lá comprar outro espelho mágico porque esse aqui não me serve mais? Não, claro que não, pois ela era muito má, ela era malvada. Lembra que eu falei para vocês que ela era malvada? Então vocês acham que ela fez o quê? Ela foi lá, chamou um dos guardas reais e ordenou que levasse Branca de Neve até a floresta. A prof não falou que lá era frio? Imagina a Branca de Neve lá na floresta. Vocês acham que ela ia sobreviver? Ainda ela pediu que era para dar um fim na vida da Branca de Neve e ainda trouxesse uma prova. O que será que ela queria que fizesse? Ela não queria ter mais a Branca de Neve como sendo aquela que tinha a beleza mais bela do que a dela. Mas o guarda, ele era um homem de coração bom. Vocês podem ver aí que ele está dando uma ordem para a Branca de Neve. Ele levou ela para a floresta, conforme a rainha havia pedido, mas ele não teve coragem de fazer o que a rainha havia pedido. Ele não teve coragem de colocar fim à vida da Branca de Neve. Branca de Neve não tinha maldade, Branca de Neve era nova, Branca de Neve era ingênua, não tinha necessidade de colocar fim à vida dela só por conta da beleza dela. Bom, então ele pediu para que ela fosse embora e quando ela já estava bem longe, o guarda, aqui vocês estão vendo que ela está indo embora, né? O guarda falou para ela não voltar nunca mais, porque o bom coração que ele tinha não foi capaz de colocar fim à vida da Branca de Neve. Bom, e agora? Branca de Neve está sozinha no meio da floresta. Mas Branca de Neve, lembra que eu falei que ela tinha um coração bom? Por ter esse coração bom, ela gostava dos animais. E olha só o que acontece, ela consegue fazer amigos, ela consegue conversar, interagir e ter os animais para perto de si. Nesse momento, ela não se sente tão sozinha, mas ela não poderia ficar ali por muito tempo, não é? O que vocês acham que aconteceu quando o guarda voltou lá para casa, lá para o palácio? Será que ele contou para a rainha que ele não havia dado fim à vida da Branca de Neve? Bom, a rainha ficou muito feliz em saber que Branca de Neve não estava viva.
Rapidamente ela correu para frente do espelho e fez aquela famosa pergunta que vocês já conhecem qual é. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o que vocês acham que o espelho respondeu? Será que agora o espelho não era mais honesto? Será que agora, ao invés de falar a verdade, ele contava mentiras? Ele respondeu, sim, minha rainha, Branca de Neve é ainda mais linda. Vocês acham que ela ficou feliz, faceira, contente? Ou ela foi furiosa e brava realmente? Depois disso, o espelho mostrou que a princesa ainda estava viva. Eu acho que ela ficou muito brava, não é? Ela foi furiosa. Olhem bem o que tem atrás dela. Parece um caldeirão. Será que essa linda madrasta também tem alguns outros poderes que a gente não falou até agora? Vamos descobrir? Além de má, a rainha também era capaz de fazer alguns feitiços. Então, quando ela soube que a Branca de Neve ainda estava viva, decidiu que iria fazer um feitiço para envenenar a Branca de Neve. Enquanto isso, Branca de Neve ficou andando pela floresta, até que ela achou uma pequena casa. Olha que casa mais linda! Olha que casa mais pequena! Olha que telhado mais baixinho. Sempre que vocês olharem um livro, olhem todo o contexto. Eu não preciso de palavras nessa tela que vocês estão vendo para entender que ela vai entrar em uma casa. Quando ela entrou nessa casa, ela reparou que tudo era muito pequenino, não é? E aí ela fez uma seguinte pergunta: quem será que mora aqui? Bom, e ela entrou na casa. Vamos parar um pouquinho e eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que a atitude da Branca de Neve foi correta? Devemos entrar onde não temos permissão? Será que a gente consegue aprender alguma coisa com esse conto? Vamos continuar a história para a gente descobrir mais detalhes. Então ela tinha feito essa pergunta para ela mesma: quem será que mora aqui? Disse Branca de Neve para si enquanto entrava na casa. Então Branca de Neve entrou dentro da casa e quando chegou lá, se deparou com uma mesa posta. Branca de Neve ficou na floresta. Será que ela estava com fome? Olha bem para essa imagem, dá para ver que o telhado é pequenininho, é baixinho, não é? Branca de Neve estava faminta, então ela pensou, se eu comer um pouquinho de cada comida, com certeza eu não vou deixar ninguém sem. E foi isso que ela fez, ela experimentou um pouquinho de cada comida. É certo comer aquilo que não é nosso? O correto é quando a gente pode compartilhar. Pegar o que não é nosso não é o correto. Quando ela terminou de comer, Branca de Neve ela foi para o quarto e deitou em algumas caminhas. Lembram que são 7 anões? Então são seres menores. E aí a Branca de Neve juntou as caminhas para que ela pudesse dormir. Vocês conseguem, olhando nessa cena, contar para mim quantas caminhas vocês estão vendo? 1, 2, 3. Se você disse 3 caminhas, você acertou. Branca de Neve estava cansada, já havia comido e agora então ela vai descansar. E ela adormeceu, esqueceu de todos os problemas que havia acontecido no decorrer daquele dia. Mas lembra que a casa tinha alguma comida posta? Significa que alguém morava nela. E chegaram então os donos dessa casa e viram Branca de Neve dormindo. Quando eles chegaram e viram Branca de Neve dormindo, eles não quiseram acordá-la. Eles estavam trabalhando nas minas e aí eles esperaram até que ela pudesse acordar. Mas eles ficaram muito surpresos porque alguém havia entrado na casa dele, comido a comida deles, deitado na caminha deles. Mas quando eles viram a beleza de Branca de Neve, eles logo acalmaram os seus corações. Resolveram então deixar Branca de Neve dormir. Quando a Branca de Neve acordou, ela foi contar para ele a história deles. E eles se reuniram e decidiram, vamos deixar a Branca de Neve ficar, vamos expulsar a Branca de Neve. Eles tinham corações generosos e eles deixaram Branca de Neve morar ali com eles. Lembra que a prof falou que eles trabalhavam? No outro dia, então, eles foram trabalhar. Quem não trabalhava nesse momento era Branca de Neve. No dia seguinte, eles saíram para trabalhar e eles deram uma instrução para Branca de Neve. Eles alertaram Branca de Neve para que ela tivesse cuidado e não abrisse a porta para nenhum estranho. Vou fazer uma outra deixa aqui para vocês.
que significa não abrir a porta para nenhum estranho? Significa que vocês devem obedecer às orientações dos mais velhos. Aqui ele está dizendo que ela deveria se precaver, não deveria conversar com quem ela não conhecia. Será que a Branca de Neve ouviu o conselho dos 7 anões? Eles foram trabalhar, Branca de Neve voltou então para cuidar da casa. Só que nisso, lembra que a bruxa, que a madrasta, havia descoberto que ela não estava viva, que ela estava viva? Então, ela decidiu que já que o guarda não teve coragem para fazer isso, ela mesma iria colocar um fim à vida de Branca de Neve. Então, vocês podem ver que não está mais aquela linda rainha, e sim uma velhinha de capuz. Foi isso que ela fez. Ela transformou o seu rosto, transformou a sua roupa, transformou a sua voz e foi até aonde estava Branca de Neve, porque o espelho havia mostrado aonde estava Branca de Neve. Quando ela chegou lá, ela falou para Branca de Neve: Branca de Neve, tem algumas maçãs aqui para você. Branca de Neve falou: eu não tenho dinheiro para comprar. Não precisa, Branca de Neve, você é tão linda que eu vou presenteá-la com esta maçã. E Branca de Neve, lembra que a prof falou que ela tinha um coração muito bom, muito generoso? Aceitou. Pegou então a maçã e deu uma mordida. Ela só precisava de uma mordida para que a bruxa conseguisse aquilo que ela tanto queria, que era dar fim à vida de Branca de Neve. Olha aqui, ela na janela, conversando com a Branca de Neve. Branca de Neve não abriu a porta, mas abriu a janela. A instrução era não conversar com estranho. Branca de Neve conversou com o estranho. Além de conversar ainda, mordeu a maçã que o estranho deu para ela. Ela só precisou de uma mordida e caiu ao chão. Nesse momento, ela ficou lá. Os anões voltaram do trabalho e pensaram que ela estivesse morta. Mas a Branca de Neve era tão linda, mas tão linda que eles não tiveram coragem de enterrar o corpo da Branca de Neve. Então, eles resolveram fazer uma cama de pétalas de rosa, com uma cobertura de cristal e começaram a levar até a montanha. Dessa maneira, eles conseguiriam passar e ver a beleza de Branca de Neve. A intenção deles era deixar o caixão lá em cima, para que eles pudessem ver o lindo rosto de Branca de Neve todos os dias quando estivessem voltando das minas. Mas, um belo dia, passou por aquele caminho um príncipe, filho de um rei poderoso, e ele ficou encantado com tamanha formosura, com tamanha beleza, e perguntou aos anões o que estava acontecendo. Imediatamente, ele se apaixonou por Branca de Neve pela beleza dela. E ele pediu para que os seus criados transportassem Branca de Neve para suas terras. Nesse momento, ele dá um beijo na Branca de Neve. Apenas um beijo era o suficiente para dar fim no feitiço da bruxa. Quando ele dá um beijo na Branca de Neve desperta. E nesse momento que a Branca de Neve desperta, a rainha está lá no castelo e faz aquela famosa pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? E lembra que a prof falou que o espelho, ele não era mentiroso, que ele era honesto? E ele responde: sim, existe. Branca de Neve é ainda mais linda. Branca de Neve vive. E o príncipe casa então com Branca de Neve. A rainha, quando ouve aquela notícia que ela não é a mais linda, ela não consegue suportar. E ela é tão má, tão invejosa, que dessa forma, quando ela descobre que a Branca de Neve está afim, não consegue suportar essa situação e simplesmente deixa de existir.